eram muito bem organizados nesse negócio de colonização. Caetano Veloso said that the Portuguese were not very organized in their colonization style. Eram um pouco atrapalhados, se misturavam, namoravam, faziam filhos. They mixed with the Africans and the indigenous people. They made children with them. Os espanhóis eram ativos. Activo. Sim. The Spaniards were much more active. Cristo ou a espada. Yes, Christ. So Christianization, or you are dead, the sword. Mas os ingleses eram profissionais. But the English were very professional. Então, o que acontece? Nessa baía, que era um porto, So Bahia, that was a port, de onde chegava a maioria dos escravos da África e daqui eram redistribuídos, where the majority of the African enslaved arrived and then were distributed to other e que places. sempre teve a maioria da população negra, assim sendo, So therefore, always the majority of the population was black. mesmo um homem negro, So, escravo, so even a black enslaved man, ele durante a sua vida útil vivia 30 a 40 anos, and during his 30 or 40-year lifespan, ele não passava um só mês sem ter notícias da África. he did not spend a month without receiving some sort of news Às vezes, about or from Africa. às vezes notícias bem específicas do seu povo, de sua avó, de alguém. Sometimes he had very specific news about a grandmother Daqui a or a pouco chegava no cousin. porto uma leva de escravos, Because alguém era da tribo dele. A new group could be arriving at the port, and someone was from what he's saying, tribe. Naquela quarentena de estar por aqui se trocava algumas So informações. information was constantly being exchanged, updated. Em 1500, final de 1500 e alguma coisa para 1600, At the end of the 1500s to the beginning of the 1600s, quando os portugueses vieram aqui para já construir uma cidade fortaleza, when the Portuguese arrived to really build a city that would be fortified, that would be fortified, os primeiros negros africanos chegaram aqui the first enslaved, the first black Africans arrived para trabalhar nessa construção. to work in the construction of that city. A escravidão ainda não tinha virado a instituição que ela veio a se tornar. Ainda era uma At coisa, that time, slavery was not the institution that it became. ainda não havia os canaviais, não havia nada, era o início da coisa, né? It was the beginning of enslavement. Então, na primeira Salvador já houve participação de negros na construção. Tá? So Tá from the relatado beginning no of the livro. construction of Salvador, we have it in history that Africans were involved in the construction of the city. Então, desde 1600 para cá, From começaram a 1600 chegar to now, levas pequenas, porque primeiro se utilizou o índio, né? Os índios locais para escravos aqui. so in the early six, Primeiros escravos can I aqui say a eram date, what's it called? 1600, 1700. Early 1600s, mid 1600s to early 1700s, we have much larger number of Africans, black Africans being brought to Bahia, because before that the indigenous population had been used. Os negros africanos estavam muito longe de ganhar algo. And black Africans were definitely very far from ever having had a soul. This is from the Portuguese perspective, A Igreja Católica de Roma. and the Catholic Bom, Church in Rome então perspective. chegou uma boa leva inicialmente de negros bantus, bancos. We had a large number in the early periods of Bantu. E esse slaves. povo, a língua portuguesa do Brasil, que é tão difícil de se compreender com o espanhol, So the Portuguese of Brazil é is uma very different porcentagem bastante grande de bantu. from the Portuguese of Portugal, and it has a lot of influence, the Bantu language. Ela eu diria que é 40%, mais ou menos, bantu. At least 40%. He would say that at least 40% Bantu influence. Por incrível que pareça, no último acordo dos países de língua português, prevaleceu mais o português do Brasil, até para Portugal. In the último encontro, Convenção dos países de língua portuguesa. one of the last conferences of Portuguese language, Brazilian Portuguese was prevalent. Prevaleceu mais a língua portuguesa do Brasil. O que acontece é que agora a língua portuguesa internacional, até de Portugal, tem muita influência bantu. So that now even Portugal's Portuguese is highly influenced by Bantu. Essa forma de pronunciarmos The way we pronounce tem muitas palavras, many of our como words. por exemplo as palavras caçula, Caçula, que é o filho menor, which is the youngest child, que seriam putos em Portugal, né? Putos, which they putos, say puto in Portugal, e cachaça, que é uma coisa... and cachaça, E daí which por is diante. drink Bunda, here, bunda, butt. sim, tudo isso é bantu. These are all né? Bantu Bagunça, words. tudo Bagunça, muito bantu.
These are all Bantu or Bantu Bom, influenced aqui words. chegando os bantus, fugindo da escravidão, se misturaram bastante com os índios. The Bantu people who arrived and were able to escape mixed greatly with the indigenous. E misturaram muito a sua cultura ancestral com a cultura ancestral And there was a indígena. great mixture of their ancestral and native traditions. E Portugal não tinha como dominar, não tinha como controlar essas Portugal batucadas. did not essas have how to control the drumming, coisas. E assim ficou. Por muito tempo podendo se celebrar de forma, claro, mas sua cultura e sua transmissão de conhecimento, né? so therefore for many years the Africans and the indigenous were able to practice their traditions without being too affected by Por último, the aqui, Portuguese. por último chegou aqui o povo Iorubá. The last to arrive from Africa were the Yorubas. Assim, recém-caídos, suas nações caíam e eles eram trazidos para cá. Their nations would fall in the continent of Africa and they were being brought toward the end to Brazil. Diferentemente dos bantos que já estavam aqui há 200 anos, eles, Different from the Bantus that had arrived 200 years before the Yorubas came to Brazil. muitos conhecimentos já estavam muito mesclados e esquecidos. So therefore a lot of knowledge was already mixed in with Brazilianness. Os Yorubás chegaram em quantidades e com todo o seu conhecimento ainda fresco. De So sua therefore the matriz. Yoruba arrived in quantities, large quantities toward the end of the trade, and in large numbers, and also with a fresh influx of African culture. E houve um sincretismo entre a cultura já banto misturada com os índios So then there was a mixture of already the mixed Bantu and indigenous e com os traditions Yorubás. with the Yoruba culture. O povo Yorubá era muito inimigo do povo Fon. Havia umas guerras já lá entre eles. Aqui or Lá. in Africa, the Yoruba people and the Fon people would have been enemies. O povo Fon foi usado pelos ingleses e outros povos para guerrear contra os Yorubás e escravizá-los para mandar para cá. In Africa, the English would have used the Fon people to capture the Yoruba in Africa and bring them, and the English would therefore bring them to the New World. Mas eles já tinham essa briga deles históricas. Era So there uma was forma de se before all valorizar, that, before the Europeans coming in and the enslavement trade, there was the pre-existing differences between the Fon and Yoruba people on the continent. Mas quando acabou os Yorubás, eu já disse que os ingleses são profissionais, mandaram os Fons também como escravos para cá. O negócio era vender escravos. When they could not capture any more Yoruba people on the continent of Africa, then the British started sending the Fon people as slaves. So then later on, there's also a new Muitos influx of capturados Fon por people. Yorubás, por Fons aqui, encontraram seus inimigos Yorubás que o capturaram também como escravos na lavoura. So some that arrived toward the end were Fon that had been enemies of the Yoruba that they had captured and now found themselves in a captured situation in the diaspora as well. Então, In Brazil havia as well. primeiro um sentimento de discriminação dos bantus com aquele povo novo que eles não conheciam. So initially there was that not wanting to mix of the Bantu people with the new people that were arriving. Depois havia, com razão, a raiva dos Yorubás com os Fons que tanto And of course guerrearam. there was on the other side the Yorubas not being happy with the Fon that had captured them and send them off into Mas enslavement. o sofrimento da escravidão provavelmente fez com que eles percebessem que Over time the difficulties of slavery made it so that everyone mixed. tem the Africans mixed uma notícia in no Brazil. jornal de 1800 e alguma coisa, quando teve a Revolução do Haiti. He said in the 18 something when there was the revolution in Haiti, Que a Câmara de Vereadores da Bahia it appeared in the Bahia newspaper that what would be the city council of Salvador alertava do perigo dos negros todos juntos. alerted of the potential problem from revolt in Bahia, given the large number. E decretava uma lei que os negros, bantus, Fons e Yorubás não poderiam mais batucar juntos. And there was a law was decreed in which the Yoruba, the Fon, and the Bantus could not drum together anymore. E só poderiam agora batucar em lugares bem diferentes de Salvador. And they could only play together in distant places from the city of Salvador, the center of Salvador. Se fossem pegos batucando juntos, iam tomar chicotadas. And